Jesus, eu estava dizendo para vocês estas semanas, que o Evangelho de Marcos, Jesus se Marcos concentra o Evangelho, a vida de Jesus, o ministério de Jesus na Galileia. Marcos concentra aquilo que aconteceu durante o ministério de Jesus, enquanto ele estava na Galileia. Marcos pula a primeira parte do Evangelho de Jesus, aquilo do ministério de Jesus na Judéia, que João conta, e ele já começa praticamente quase que um ano depois que Jesus começou a pregar. E agora Jesus ele está deixando a Galileia, na verdade. Ele vai passar pela Galileia apenas uma ou duas vezes, mas ele já não volta mais a Nazaré. Ele volta a Cafarnaum, que era a casa onde ele morava, provavelmente na casa de Pedro, mas ele apenas vai a Cafarnaum apenas para dormir, e vai apenas para a casa que ele estava, mas não vai mais lá para atender multidões. Na verdade, o último grande milagre que ele faz aqui na Galileia, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, ele faz na região de Betsaida, e na cidade de Filipe, André e Pedro, e ali ele alimenta por volta de 25, 30 mil pessoas, porque Mateus fala que haviam 5 mil homens aproximadamente, sem contar mulheres e crianças. E depois deste milagre, Jesus despede a multidão, e evidentemente que ele manda os discípulos entrarem no barco e voltarem para a região de Cafarnaum, passando por Betsaida, pela cidade de Betsaida. E Jesus faz isto porque... Abaixa um pouquinho, querido, meu retorno aqui. Jesus faz isto porque ele sabe que as pessoas vão tentar fazê-lo rei da Galileia, no lugar de Herodes Antipas. E então ele manda os seus discípulos entrarem no barco, passarem para o outro lado, voltarem para a região de Cafarnaum. Ele despede a multidão, e quando as pessoas vêm pegá-lo para fazê-lo rei, ele sai, ele sobe no monte, ele vai orar, e ali ele fica por volta de 7 horas, 8 horas, orando. Quando ele de lá de cima, ele vê os seus discípulos lutando lá contra o vento forte, e ele caminha sobre o mar, e então eles descem, não em Cafarnaum, mas eles descem em Genezaré, que ficava a 6 quilômetros dali de Cafarnaum, porque às vezes a gente não chega onde a gente quer ir, mas a gente precisa chegar, e vai chegar onde Deus nos quer. E às vezes a gente não sabe por que Deus nos quer em determinado lugar, mas Ele sabe o porquê Ele nos colocou naquele lugar. E então Jesus, depois dali de Genezaré, ele vai a pé até a cidade de Cafarnaum, porque naquele dia ele vai pregar em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, conforme João capítulo 6, e ali ele vai pregar um sermão sobre o pão da vida, de que aquilo que realmente alimenta, não era o pão e o peixe que eles comeram no dia anterior, mas sim o pão que descia do céu. E ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você comer desse pão, esse pão vai saciar a sua sede, porque a vida com Deus não é no nível material. O reino de Jesus, ele está dizendo: o meu reino agora não é nas coisas deste mundo, mas o meu reino é no coração de vocês. É isso que ele queria dizer. A partir dali, as multidões começam a ir embora. Jesus prega um duro discurso, dizendo que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não tinha parte nele. E até mesmo muitos que o seguiam começam a deixá-lo. E Jesus pergunta para eles: vocês vão deixar-me também? E Pedro, tendo passado uma noite como nunca ele passou na vida, porque naquela madrugada ele andara sobre as águas, ele toma a palavra e ele fala para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos visto que tu és o Santo de Deus. E então é a primeira declaração dos discípulos, na verdade, reconhecendo quem era Jesus de fato.
Depois disso daí, a Bíblia diz que parece que Jesus ainda está na região de Cafarnaum, mas ele vai embora daquela região. E ele vai para Tiro e Sidom, para fora de Israel, e depois ele vai voltar, atravessar e chegar a Galiléia novamente, mas passando por Decápolis, dando a volta, não vai atravessar o meio da Galiléia, mas ele tem um encontro aqui nesse texto, é importante aquilo que ele vai falar, e ele vai falar para os seus discípulos, porque eles vão agora para uma região em que os discípulos, sendo judeus, desprezavam aquelas pessoas. Ele vai para uma região agora que é fora de Israel, era uma região dos gentios. A Galiléia era tão próxima dali, que era chamada Galiléia dos gentios. E ele vai sair de Israel e vai para a terra de Tiro e Sidom, terra dos fenícios, e ele vai curar pessoas lá, mas isso é tão difícil para um judeu entender isso daí, é tão difícil para os discípulos de Jesus entenderem isso daí, era tão difícil até mesmo para Pedro, quando você lê no livro de Atos, que ele, para ir à casa do centurião Cornélio, Deus tem que dar uma visão para ele de um lençol que desce do céu com animais impuros, imundos aos olhos dos judeus, e Deus falar para ele: você mata lá e come esses animais. E ele fala para Deus: Senhor, eu de maneira nenhuma, eu nunca comi alguma coisa impura na minha vida. E por 3 vezes Deus traz esta palavra para ele, para que ele entenda de que diante de Deus o gentio não era diferente do judeu, que Deus amava aquelas pessoas que não eram os judeus também. Porque na verdade os judeus entenderam a mensagem de Deus no Antigo Testamento de uma maneira errada. Quando Deus escolheu a Israel, Deus não escolheu a Israel para que só Israel fosse salva, mas Deus escolheu a Israel, assim como escolheu e chamou a igreja no Novo Testamento, para que Israel fosse testemunha do Senhor na terra. Porque quando você vai ler os Salmos, você vê que todos os povos, todas as nações, há um chamado de Deus para que todas as nações o adorem, para que todos os povos o adorem, todos os povos aplaudam ao Senhor. Mas isso era tão difícil para o judeu entender, porque para eles eram exclusividade, e que para eles só interessava a eles próprios. Os gentios não eram ninguém. Os samaritanos, que era a mistura dos judeus que se misturaram na Síria e desceram novamente para a Galiléia, os samaritanos eram piores do que animais contaminados, e a gente jamais vai tocar neles. Quando você lê no Evangelho de João, da passagem que aconteceu antes de começar o Evangelho de Marcos, antes de Marcos começar a falar do ministério de Jesus, quando que Jesus saiu da Judéia para ir para a Galiléia, e ele atravessa Samaria, e a Bíblia diz: era-lhe necessário atravessar Samaria, mas na verdade não era necessário geograficamente, porque o judeu não passava pela Samaria, ele cortava o rio Jordão pela direita, subia por fora, digamos que aqui é Samaria, subia por fora da Samaria, e então ele voltava, entrava na Galiléia lá em cima, justamente porque ele não queria passar por uma terra contaminada. Até era hábito, se eles pesassem na terra de um gentio, o hábito deles era sacudir a poeira do pé, para não levar a poeira da terra impura para dentro da terra de Israel. E Jesus vai para uma terra aos olhos deles impura, tratar com gente que aos olhos deles eram impuros. E a Bíblia diz que os fariseus já queriam matar a Jesus. Se você se lembra, olha só, esse texto da multiplicação é paralelo com João 6, que fala que era próxima a Páscoa dos judeus, primavera, entre março e abril, e Jesus foi crucificado na Páscoa. Você se lembra disto? Então nós estamos a
um ano antes da morte de Jesus. Nós estamos a um ano antes da morte de Jesus. E Jesus, o ministério da Galileia acabou praticamente. Cafarnaum, Nazaré, ele foi rejeitado, ele sai de Cafarnaum. Ai de ti, Cafarnaum, elevar-te-ás até o céu, você vai cair no inferno. Ai de ti, Betsaida, se no meio de vocês tivessem feito os milagres, se em Tiro, em Sidom, se em Sodoma, em Gomorra, se em Tiro, em Sidom tivessem feito os milagres que aconteceu no meio de vocês, eles teriam se arrependido há muito tempo. O ministério da Galileia praticamente terminou, o ministério da Galileia de Jesus, mas agora, antes disso daí, acontece esse fato que está aqui, que os fariseus e escribas, eles vêm de Jerusalém, e eles sobem até próximo onde Jesus está, provavelmente aqui ainda em Cafarnaum, e eles viram alguma coisa acontecer que chamou a atenção deles, porque o que eles queriam era pegar a Jesus em alguma coisa para terem uma acusação grave para matar a Jesus. E era a hora do almoço, e eles observam, os fariseus estavam lá para observar, e eles observam que os discípulos de Jesus comiam sem fazer o ritual da purificação para lavar as suas mãos. Na verdade, o problema aqui não está em lavar as mãos, o problema está num ritual de purificação que eles tinham, porque evidentemente que os discípulos sabiam da importância de, se você está com a mão suja e vai comer, você deve lavar as mãos. Qualquer pessoa sabe disso daí, mas o problema não era este, o problema era purificação, porque eles dizem o seguinte, eles vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí diz no versículo 5, interpelaram os fariseus e os escribas, perguntando a Jesus, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? O problema não é lavar as mãos, o problema era a tradição dos anciãos, que os discípulos não estavam observando. O problema não era lavar as mãos, mas era não obedecer às tradições que eles tinham. Por várias vezes aqui aparece esta palavra tradição dos homens, tradição dos anciãos, obedecer à vossa própria tradição, a tradição dos anciãos. Aparecem aqui 4 vezes esta palavra, nos versículos 3, versículo 5, versículo 8, versículo 13, falando sobre tradição. Tradição, o problema era a tradição, porque na verdade para os fariseus e para os religiosos o que importava mais era obedecer à tradição que eles tinham. Na verdade, quando Moisés deu a lei, escreveu os livros da lei, eles quiseram criar uma cerca. Eles falam assim, para que você não transpasse a palavra, nós vamos criar alguma coisa em volta dela, para proteger você, que se caso você quebrar, você não vai quebrar um mandamento, você não vai chegar lá. E esta foi uma tradição oral que foi sendo criada e passada para eles, de maneira que 200 anos depois de Jesus, se criou um livro, Mishnah, que contém ali esta cerca das leis de Moisés. Por exemplo, lá no livro de Levíticos fala sobre os sacerdotes, a purificação, a lavagem de mãos antes de oferecer as ofertas. E eles então, para explicarem o que eles deveriam fazer, eles reuniram toda essa tradição oral que foi surgindo ao longo dos anos. 200 anos depois de Cristo, escreveram isso, colocaram isso num livro, no Mishnah, e só sobre lavagem de mãos eles têm 30 capítulos falando sobre como lavar as mãos. Estão melhores do que nós na pandemia. 30 capítulos do livro sobre como lavar as mãos.
Porque eles começaram a criar uma doutrina de purificação, que a Bíblia explica nos versículos 3 e 4, porque olha, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem cuidadosamente lavar as mãos, quando voltam da praça, não comem nem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Eles aprenderam a lavar tudo. Agora aqui interessante que fala quando eles voltam da praça ou do comércio, onde tem comércio, eles criaram um ritual de lavagem. Sabe por quê? Porque você vai para o comércio, você vai para a rua, você vai para a praça, você vai para o lugar de movimento, e ali você pode esbarrar em alguém impuro, ali você pode esbarrar em um gentil, ali alguma pessoa pode tocar com as vestes dela na sua roupa, alguém pode bater na sua mão, alguém impuro, alguém que não ama a Deus, pode tocar em você. Então quando você vem da praça, vem do comércio, vem para casa, você precisa fazer um ritual de purificação, e você precisa lavar bem as mãos, lavar os copos, lavar os jarros, lavar até mesmo a cama se necessário, se você for sentar-se nela, porque você pode trazer impureza para dentro da sua casa, e nós não queremos impurezas dentro da nossa casa. Este era o problema deles, e eles criaram 30 capítulos de um livro para explicar como lavar as mãos. E aí então chega na hora do almoço, e Jesus senta com os seus discípulos, e os discípulos eles partem o pão, e eles comem o pão, e eles não demoram 1 hora para lavar as mãos, por causa que eles precisavam se purificar, e Jesus nunca ensinou isto para eles, e Jesus realmente quebrava as tradições, e com prazer, e Jesus os incomodava por causa disto. Eles não acusaram Jesus de desobedecer a palavra, não acusaram os discípulos de desobedecer as escrituras, mas acusaram os discípulos de não obedecer às tradições humanas, as interpretações erradas da palavra de Deus que eles davam, que Jesus no Sermão do Monte usa aquela palavra, os antigos falaram para vocês, eu porém vos digo. Tem gente que entende errado, achando que Jesus ele está interpretando a lei de maneira, dizendo que a lei não era daquela maneira, mas na verdade Jesus ele falou, ouvistes o que os antigos falaram. Ele não usa ali a palavra para escritura, ele usa a palavra para o que os antigos interpretaram daqueles textos, de forma que ele fala, olha, os antigos disseram não adulterarás, mas se você no teu coração já tiver a intenção de se deitar com uma mulher, você já é adúltero aos olhos de Deus. A interpretação deles da lei era apenas literal, você só vai cometer o pecado se você deitar-se com aquela mulher, mas você pode cobiçá-la, você pode olhar para ela, você pode desejá-la, o que você não pode é deitar com ela. Esta era a interpretação deles, e Jesus ele interpreta a lei de maneira diferente do que eles pensavam, porque se você no teu coração odiar o teu irmão, você já é assassino. Você não precisa pegar uma faca e cortar a sua cabeça para ser assassino aos olhos de Deus. Mas eles interpretavam apenas as escrituras de uma maneira exterior e não interior. Vocês estão aqui comigo? Exterior. Para eles, a tradição, vários rabinos, eles colocam as tradições deles no mesmo nível das escrituras, e havia rabinos inclusive que colocavam as tradições, que é a interpretação verdadeira, segundo eles, a interpretação verdadeira das escrituras, eles colocavam da seguinte maneira: e se você não entender as escrituras, é melhor você desobedecer as escrituras, mas não desobedecer as tradições, porque as tradições estão
acima das Escrituras. Para eles, as tradições eram mais importantes do que o ensino verdadeiro das Escrituras. E você pode olhar para o passado e pensar o seguinte: mas que coisa, pastor, como isto acontecia, e eles não darem o valor à Escritura como eles deram às tradições. Mas todas estas coisas se repetem na igreja, nas nossas vidas também. Colocar coisas que não estão nas Escrituras acima das Escrituras. Interpretar as Escrituras é o seu bel prazer. Acomodar as Escrituras dentro do que a sociedade moderna pensa. Acomodar as Escrituras de uma maneira que não se torne ofensiva às pessoas. De maneira que hoje mesmo, em nosso tempo, é comum não se pregar muito contra pecado, ou arrependimento, ou novo nascimento. A palavra usada é tolerância. Tolerância. E nós distorcemos a palavra de Deus por causa da tolerância, e nós fazemos afirmações contrárias à Bíblia. Inclusive pastores dão informações contrárias à Bíblia para se parecerem tolerantes, amorosos. E nós distorcemos a palavra de Deus por causa disto. Às vezes as tradições para nós são mais importantes do que o que Deus pensa. Vocês sabem que eu não gosto de citar nomes de pastores, não gosto de citar nomes de igreja nenhuma. Minha função é ensinar a Bíblia, e você aprenda a Bíblia. Mas eu cresci, e meu pai cresceu numa igreja que as tradições eram mais importantes do que a palavra de Deus. A própria história da igreja mostra que por muito tempo a Bíblia não era colocada nas mãos das pessoas, porque se as pessoas lessem a Bíblia, poderiam chegar a conclusões diferentes do que a igreja acreditava. E meu pai tinha tradições. Nem todas as tradições são ruins, nós temos algumas tradições que são apenas tradições, não estão na Bíblia.